E aí pessoal, tudo bom? Chegou o celular que vai incomodar a galáxia, será que é isso? Bom, eu fui pego de surpresa hoje em casa, chegou essa encomenda, não estava aguardando, tá? E até agradeço aqui porque veio até personalizado, tudo bom Everton? Animado para conhecer o novo Infinix Hot 11S, que é um smartphone que surpreende. Bom pessoal, esse smartphone, para quem não conhece a marca Infinix, é uma marca nova no Brasil. Na verdade, a empresa que é a que está por trás, que é a Transsion Holdings, ela foi lançada em 2006 e em 2013 ela lançou a Infinix. E agora, em parceria com a Positivo, eles estabeleceram uma fábrica no Brasil para fazer a produção em série dos modelos Infinix. Então a gente está falando de um celular que não era conhecido aqui, pelo menos no Brasil, está chegando agora na América Latina, né? Eles eram muito fortes ali na África, eram líder de vendas na África, e embora seja uma empresa chinesa, né? E agora eles estão apostando em outros mercados com, né, a parceria aqui com a Positivo. Então, bora pro unboxing para a gente conhecer então o Hot 11S. Deixa eu cortar aqui. Antes de eu abrir a caixa, algumas especificações que já são interessantes de eu falar, que é justamente um processador voltado para desempenho em jogos, que é o Helio G88 da MediaTek, uma tela de 6.78 polegadas Full HD Plus, com uma atualização de tela, olha só, de 90 Hz. Nós temos também carregamento rápido de 18 watts, com NFC, aqui um ponto legal, que é 50 megapixels na câmera principal, com uma abertura f1.6, ou seja, é uma boa abertura para fotos noturnas. Vamos abrir aqui então? Legal. Então a gente já tem aqui as configurações que eu citei, que são as que tem mais destaque. Então com NFC você consegue fazer pagamentos por aproximação. A câmera, como eu citei, de 50 megapixels com uma abertura f1.6, a tela e o processador. Legal, vamos ver o que mais vem aqui na caixa antes de a gente ver o celular em si. Então a gente tem aqui o pininho ejetor, eu vou tirar ele aqui para a gente descobrir se ele é dual SIM ou não. E aqui então a gente tem, vamos lá. A gente tem o manual em português, né? Lembrando que como a fabricação agora é no Brasil, embora ele seja de uma empresa chinesa, com a fabricação aqui no Brasil, com a parceria com a Positivo, a gente tem um manual em português, até um manual bem ilustrativo, né? Melhor do que aquelas várias páginas que a gente nem lê, assim fica mais fácil até mesmo de entender, né? Então legal, cara, gostei desse manual aqui, que é mais intuitivo. Lembrando que ele é homologado pela Anatel. Então a gente tem aqui a case e olha só o detalhezinho legal que também vem uma película de plástico para você poder aplicar. Então isso também é interessante porque quando é um celular que é recente, é difícil você achar, né, a película protetora. Então já são dois custos a menos, uma viagem a menos no shopping também para você ir atrás de película e capinha protetora. Legal que vem com, olha só, com fones de ouvido. Dificilmente hoje em dia o celular vem com fone de ouvido, né? É um fone de ouvido mais simples, mas que quebra o galho aqui, ó. Não dá para falar da qualidade, porque é um unboxing, ainda não testei, tá? E aqui nós temos o cabo carregador e transferência tipo C, com um carregador de 18 watts, tá? Então tem um carregador aqui, maravilha. Vamos limpar a mesa aqui para a gente olhar um pouquinho agora do Infinix Hot 11S. Vamos tirar aqui, plastiquinho. E aqui um feedback que acabou passando um pouco de cola a embalagem para o corpo do aparelho. Essa cola aqui, ela é meio chata de tirar, cara. Mas a gente vai tirar ela aqui agora. Só um minutinho. Agora sim, olha só. A traseira dele traz aqui como se fosse umas listras, né? Então a gente tem esse design. O meu é na cor preto. Tem um pequeno degradê. Não sei se a câmera consegue pegar, como se fosse essas luzes que batem, ó, acabam refletindo. Infinix. E nós temos 3 lentes, tá? Embora pareçam que sejam 4, o quarto aqui, ó, é só um destaque para a câmera. Deixa eu ver se eu pego o foco, para falar que tem uma câmera de 50 megapixels. Questão de design, provavelmente para não ficar estranho, né? Então a gente tem a câmera principal de 50 megapixels, as outras 2 lentes, sendo que uma delas é justamente para auxiliar no modo de inteligência artificial. Então aí vai dar uma questão de um pós-processamento para te ajudar a melhorar suas fotos. Do lado direito, botão de volume. E a gente também tem um botão de power junto com o sensor de biometria. Então o desbloqueio de tela se faz pelo botão de power. Então quando só de você relar aqui, você não precisa pressionar, ele já vai desbloquear o seu smartphone. Na parte de baixo, a entrada tipo C, entrada para fones de ouvido,
Saída do alto-falante, na parte de cima a gente não tem nada, porque o alto-falante ele fica na parte superior aqui, então a gente tem som estéreo, tá? Vamos dar uma conferida agora aqui na gavetinha, pra gente ver se ele é dual SIM. Então a gente tem uma gavetinha aqui, olha só, com a possibilidade de 2 cartões nano SIM, mais um cartão micro SD, ou seja, você tem ali um slot para armazenar fotos, vídeos, através de um cartão SD. Vamos fechar aqui. Prontinho. Vamos ligar agora para a gente conferir um pouquinho da interface dele. Agora iniciado, mas eu tenho que confessar a vocês que eu já utilizei ele durante alguns dias, até mesmo instalei alguns aplicativos, mas principalmente para eu conhecer um pouquinho da interface do Infinix Hot 11S, tá? Eu já apliquei inclusive o tema escuro, por isso que ele está assim com o tema escuro. Apliquei também a navegação por gestos, mas se você quiser, você pode utilizar a barra de navegação aqui na parte de baixo. Mas vamos aqui nas configurações, que o que eu quero mostrar para vocês é justamente aqui em meu telefone, que ele vem com o Android 11 rodando a interface customizada, que é o XOS na versão 7.6, pelo menos nesse momento desse vídeo, tá? Algumas especificações, algumas eu já citei aqui nesse vídeo. Repara que ele tem 6 GB de memória RAM, mas você tem a possibilidade de utilizar mais 3 GB de memória RAM virtual, ou seja, esses 3 GB você vai retirar do seu armazenamento para maximizar o desempenho em multitarefa do Infinix Hot 11S. Voltando aqui um pouco, a gente tem outras funções nativas, são bastante funções que vale a pena até um vídeo separado para mostrar o que são esses recursos a mais que ele oferece. Vamos voltar para a tela inicial. Repara também que além da navegação por gestos que eu estou fazendo, se eu segurar a partir da borda, ele me traz aqui como se fosse um painel Edge, com alguns aplicativos que eu consigo colocar como atalho, além de outras funções como gravar tela, já utilizar o QR Code ou até mesmo fazer um screenshot, né? Então eu posso já fazer um print dessa tela, ou também se eu quiser fazer um print de uma maneira diferente, 3 dedos na tela, ele também tira um print de uma maneira bem fácil. Ainda na tela inicial nós temos esse ícone que é o AZ, que é justamente como se fosse a nossa gaveta de aplicativos, então eu tenho todos os aplicativos aqui listados, sendo que eu também posso vir aqui por ordem alfabética, ficando mais fácil também de eu encontrar aquele aplicativo. Porque repara que quando eu seleciono uma letra, ele clareia somente aqueles aplicativos daquela inicial. Aqui, por exemplo, letra F, só mostrou os aplicativos com a letra F, letra G, facilita essa questão visual para a gente encontrar o aplicativo, mas eu também posso utilizar a barra aqui em cima para achar o aplicativo. Aí quando a gente vem na barra de status, a gente também tem os ícones para atalhos de outras funções, então a gente conta com o modo jogo para otimizar para jogos. Tem também o NFC, então você consegue fazer pagamento por aproximação. E aqui uma função até que curiosa, que é a prova de espião. Então se você clicar, olha só, você delimita, puxa aqui para cá, essa outra para cá, e aí meio que só essa parte se torna visível, para pelo menos quem estiver perto de você não conseguir visualizar alguma outra parte da sua tela. É uma função diferente aqui que eu encontrei, então acho que vale a pena citar. Em relação a aplicativos, alguns você pode deletar, principalmente porque você vai preferir utilizar aplicativos como o Google Chrome, talvez não o navegador nativo deles, mas tem muitos aplicativos interessantes aqui, como por exemplo o Phone Master, que te dá várias opções para você otimizar não somente o desempenho do seu smartphone, mas também como um antivírus, para dar aqui uma segurança maior. Então ele acaba fazendo um escaneamento e ele faz essa verificação de vários tipos de ameaças, não somente a vírus, mas também como riscos de cavalos de Troia instalados no seu smartphone ou até mesmo de proteção de privacidade. E o Game Zone, que é uma área justamente onde você vai centralizar os seus jogos e ele também vai ajudar a otimizar mais o desempenho focado para jogos. Você consegue dados do seu jogo, consegue gravar a tela, são várias funções legais para quem curte games. E aí muita gente está acostumado com o Google, né? Quando a gente desliza para a esquerda, a gente tem aqui como se fosse uma central de notícias, mas você também tem aqui o atalho para alguns aplicativos, como que está a sua memória RAM e também aqui um gerenciador justamente para a sua saúde esportiva, para você contar os seus passos e calorias. Então a gente tem aqui algumas funções que, como eu falei, cabe um vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui na descrição. Ele possui 6.78 polegadas de tela, então é uma tela grande com painel IPS, com uma taxa de atualização, como a gente pode ver aqui nas configurações, com uma taxa de atualização de até 90 Hz, sendo que você pode utilizar a taxa de atualização automática. Quando você está executando alguns toques que necessitam de uma fluidez maior, aí ele vai alterar para 90 Hz. E quando você não está utilizando, está assistindo um conteúdo multimídia, não está fazendo toques, ele volta para 60 Hz. Então fazer essa atualização de forma automática vai te trazer mais desempenho na sua bateria.
E aí já falando de bateria, são 5.000 mAh de bateria com um carregador de 18 watts para carregamento rápido. Ele conta com um modo de economia de ultra economia, que é justamente esse aqui, mas daí vai desabilitar todos os aplicativos, somente vai ficar os aplicativos essenciais, mas é naquele caso de extrema necessidade. Mas você pode também ativar o reforço de bateria, onde ele vai desativar aquelas coisas que mais gastam. É como se fosse um assistente para que você possa saber onde você consegue economizar bateria sem que tire funções essenciais do seu celular. Então você tem aqui cenários inteligentes que você também consegue otimizar no caso da sua bateria, principalmente quando você vai dormir. Aqui nas configurações da bateria tem uma função legal que é justamente o tom de carga completa, ou seja, quando carregar 100%, ele já vai te avisar, e uma outra função de aviso de desligamento quando a bateria estiver fraca, para não deixar a chegar a 0%. Tudo isso ajuda também na vida útil da sua bateria. E em relação ao poder de fogo, ele traz um processador da MediaTek, que é o G88, focado também para mais desempenho em jogos e aplicações em multitarefa, para você poder utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, aliado a bastante memória RAM. Então a gente tem 6 GB de memória RAM, sendo que você pode adicionar mais 3 GB de memória virtual, para aí sim maximizar o seu uso em multitarefa. E eu até vejo de uma certa forma que essa memória RAM virtual vai prolongar a vida útil do seu celular, porque daqui a 2, 3 anos, quando os celulares precisarem de mais memória RAM, você consegue ativar essa opção, e aí sim essa memória RAM vai fazer a diferença para que você prolongue a vida útil do seu smartphone. Vamos abrir agora o aplicativo de câmera, porque aí tem algumas coisas legais para citar para vocês. Então quando a gente desliza para cima, são todas as funções que a gente tem, os modos de câmera. Então a gente tem o modo vídeo curto, modo com inteligência artificial, modo retrato, que é aquele que desfoca o fundo da foto. Super noite faz muita diferença, porque ele aumenta o tempo de exposição da fotografia para entrar mais luz. E aqui a gente tem uma câmera legal, porque a câmera traseira de 50 megapixels tem uma abertura de f1.6, isso faz com que entre mais luz, então em fotos de ambiente noturno você vai ter um resultado melhor. Câmera lenta, time-lapse, que seria justamente o espaço de tempo, e olha só que legal, a gente tem uma opção aqui, documentos, que é justamente também para digitalizar documentos. Legal, né? Então se eu colocar aqui um documento, por exemplo, ele já vai entender automaticamente. Vamos tirar essa foto aqui, ó. Tirei a foto, ele já mapeou a borda e aí eu já tenho aquele documento escaneado, né? Então é uma função legal também que alguns smartphones oferecem, você vai ter também aqui no Hot 11S. Vamos alternar aqui, olha só, para vídeo, para você ver a resolução que a gente consegue gravar. Então com a câmera traseira, vocês conseguem gravar em até 2K de resolução. E na câmera frontal, olha lá, a gente também consegue filmar com uma resolução de 2K. Bacana, né? Então você consegue bastante resolução na sua câmera de selfie. Algumas considerações que a gente pode fazer, principalmente porque muita gente não conhece a marca. A gente sabe que a Infinix está há mais de 10 anos no mercado, mas está chegando esse ano no Brasil. Então, em parceria com a Positivo, eles estão dando 2 anos de garantia. Isso é algo legal, justamente para certificar-se que é um produto de qualidade que vai durar nas suas mãos. E se der algum problema, como qualquer produto de informática pode dar eventualmente, você tem 2 anos de cobertura de garantia. Então por si só já é algo legal. Ele se encontra na faixa, pelo menos na data desse vídeo, na faixa ali de R$ 1.600 a R$ 1.700 no próprio site da Infinix. Eu vou colocar o link na descrição. E como a Infinix me mandou essa unidade, eles fizeram a gentileza de gerar um código de cupom também para vocês com um desconto de R$ 150. Então o código de cupom é o FalaVertão, pelo link que está aqui embaixo na descrição. Então por esse código, por esse link, vocês conseguem R$ 150 de desconto. Então ele já sai com um preço ali bem interessante para um celular que a gente viu que traz um desempenho bom para jogos e também para multitarefa. Eu desejo boa sorte para a Infinix no Brasil. Quem assistiu esse vídeo até o final, já carimba esse like. Não esquece de se inscrever também, verifica o sino de notificação para você ser avisado dos próximos vídeos. Eu desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!